estamos aqui com mais um Qual o Seu RG? E dessa vez muito especial, porque a gente está aqui ao ar livre, num lugar super agradável, natureza, e com uma pessoa muito especial que representa tudo isso, todo esse ambiente que a gente está aqui nesse momento, que é a Isolena Garrido. Professora, mulher, artesã, ativista e por aí vai, né, Gisele? É, uma pessoa que nós, assim, admiramos muito, é a Rebeca, desde o início, quando nós falamos no RG, nós já pensamos no nome dela, porque ela reflete vários papéis que hoje são exercidos pela mulher, que nós nos identificamos, que nós entendemos que é muito importante as pessoas conhecerem, né, saber um pouco mais sobre essa mulher, né, esse perfil tão diferenciado, e é uma pessoa super simpática que aí, assim, vocês vão saber o porquê ela está aqui. E nós gostaríamos que ela hoje, assim, que é um ambiente que ela adora, que eu sei, que é a natureza, o ar livre, um dia de sol maravilhoso. Nós queremos que ela se apresente e fale qual é o seu RG. O RG de Isolena começa nascendo em comunidade no interior do Amazonas, numa comunidade chamada Tumbira, que fica no município de Iranduba. Então, eu sou aquela menina que nasceu no mato, que se cresceu, se desenvolveu lá, conhecendo de tudo um pouco do que é a natureza, o que é floresta, o que tem na água, o que tem no ar. E isso fez de mim crescer com o papel de desenvolver pessoas, sendo professora. Então, eu ajudo as pessoas a se construírem, se desenvolvendo comigo, com Gisele, com Rebeca e tantos outros professores que já se passaram, mas que também eles trazem consigo a missão do ensinar. Cresci e enfrentei todos os desafios que eu sempre falo para as minhas filhas, que eu tive todos os motivos do mundo para não ser professora, para não ser nenhuma pessoa que tivesse uma qualificação profissional melhor. Que eu enfrentei muito machismo, discriminação, as dificuldades, não só porque eu estava lá no meio da floresta e não ter acessibilidade naquela época, mas porque a mulher muitas vezes foi criada com um outro destino na época da minha cultura e também do patriarcado que nós temos nas comunidades, ainda assim um pouco mais pesado, digamos assim. A mulher era para crescer, casar, ter filhos, mas a opção de ter uma profissão era a última coisa a ser pensada. Em que momento, Isolena, que tu percebeste assim, não é isso que eu quero para mim, né? E como é que foi essa decisão de se transformar numa professora na comunidade do Tumbira? Rebeca, essa decisão de eu não querer esse destino para mim foi bem crítico até. É muito comum ainda, até hoje, nas comunidades, as meninas com 14, 15 anos casarem. Então, assim, praticamente cresciam prometida para casar com alguém, tinha todo uma trajetória igual. Igual. E digamos que eu quebrei esse paradigma, porque eu não vou casar, eu só vou casar no dia que eu encontrar o amor da minha vida. Goste, mas não obrigada, ou porque eu tenho que casar. Então eu não casei, então eu quebrei por aí esses paradigmas. E no momento que eu decidi ajudar meu povo, foi por meu pai trabalhar com construção de barcos navais e enfrentar as questões das leis ambientais da região. E eu olhava o meu pai e via desespero de pensar como que ele ia manter aquelas famílias trabalhando. Nesse momento eu já tinha me formado com 19 anos e já estava na sala de aula para, assim, substituir minha irmã. E foi naquele momento que eu decidi, eu não posso abandonar isso aqui, eu tenho que continuar lutando por esse povo, porque era o povo que ajudava o meu pai a me manter fora estudando. Então, para mim, era uma gratidão e também um compromisso digamos assim, a responsabilidade socioambiental com aquelas famílias. E você foi assim, ó, uma situação que eu percebo, assim, você vai se alimentando daquilo, você foi se motivando quando você foi percebendo que ia dando resultado, porque sem dúvida nenhuma esse teu engajamento, essa tua decisão, ela vem composta de um retorno que você sente em relação, eu posso ser feliz também de outra forma, não necessariamente a felicidade vem empacotada, como ela foi predestinada, que para mim ser feliz eu tenho que estar casada naquele momento, eu tenho que tomar essa decisão. Você identifica que uma outra embalagem
né, uma outra trajetória também te faz uma mulher realizada. Isso é uma capacidade que nós temos como mulher e como ser humano de desenvolver. Então, é uma decisão, ela tem certos preços, ela tem um peso na vida das pessoas, mas é necessário você ter esse olhar de pensar que eu não preciso necessariamente seguir esse caminho nesse momento que eu não estou preparada, não é o que eu quero, porque aqui tem criança passando fome, tem famílias que precisam ser alimentadas, pessoas precisam ser oportunizadas e precisa ter alguém para lutar por elas. E aí eu me engajei como professora, mas também peguei a parte do ativismo, que foi correr atrás dentro dos órgãos ambientais de buscar de que forma aquelas pessoas, aquelas famílias poderiam continuar dentro da comunidade sem migrar para a cidade, para ser marginalizados e sofrer todas essas consequências que são as famílias, que acontece com as famílias que vêm de comunidades. E foi quando realmente eu assumi esse papel, mas não foi só isso. Daí fui buscando entender o local como um todo, eu fiz um mapa do que eu tinha e o que dava para ofertar naquele momento. E eu fui descobrindo que a gente poderia ter o manejo florestal, o madeireiro florestal, a pesca reconhecida e valorizada, sabe? A gente tinha o sonho de desenvolver o turismo. Nós tínhamos eu já era artesã desde criança e aí eu comecei. Talentosa. Pois é, isso que eu ia falar. Talentosa. Sim, então o artesão veio antes da professora. Bem antes, quando Nasceu, é um talento. É um talento. Então, as mulheres, elas eram ensinadas pelas mães, pelas avós, as habilidades de pintar, bordar, como um processo de construir mais o seu lado pessoal enquanto esposa, enquanto mãe, e assim repassar para as filhas, netas e dar continuidade nessa tradição familiar. Eu enxerguei de outra forma, que eu não precisava casar, mas eu podia também pegar essas habilidades e transformar isso em produtos, em Negócio. As habilidades transformadas em negócios. Da mulher que muitas vezes sofria a questão realmente da necessidade de ter um recurso. E aí veio o lado do machismo, aquela mulher que não tem recurso próprio, que depende exclusivamente de tudo. E nós sabemos que, se só um parênteses também, a independência financeira, ela é o pilar, né? É um pilar, né, Isolé? E aí as mulheres diziam, mas como que eu vou ter dependência? Sabe costurar? Ah, eu só sei costurar roupa para os meus filhos. Pois é a mesma costura que está lá na loja. Então vamos usar essas habilidades do bordado para vender peças. E eles começaram a bordar camisas de bebezinhos. A minha mãe foi uma dessas mulheres, sabe? E o que eu aprendi com ela e o que ela sabia fazer, ela transformou em produto. Por exemplo, o doce, ela faz as compotas, faz as geleias, as gelatinas e vende agora como bioeconomia. A mulher que só costurava, ela já consegue bordar e fazer outros bordados com fibras e ter aí um abajur, ter aí um cinto, uma roupa, um acessório. E peças amazônicas bonitas. E usando o que tem na natureza, que é o que eles mais têm na comunidade. E quando nós trabalhamos a questão da regionalização na prática, é mostrar, além das oportunidades, mostrar a importância e a responsabilidade de olhar a natureza como uma oportunidade de retirar, como por exemplo, eu já olhei aqui do ladinho, tem bastante insumos para ser trabalhados, mas com responsabilidade também de tirar, devolver, multiplicar a espécie, usando as suas habilidades, mas olhando principalmente no seu contexto, para valorizar o que ele tem de melhor no local dele. Como é que você vai valorizar a tua região se você não apresentar o que tem dela? Isso é um aprendizado de vida, né, Isolena? Uma lição muito importante, assim, a sua conexão com o lugar onde você vive. Eu acho que isso se aplica na nossa região amazônica, mas em qualquer região, né? A tua responsabilidade no ambiente onde você está, fazer com que você também não fique pacientemente esperando que as coisas aconteçam, elas acontecem a partir de você. Né? Não dá para esperar. E não se lamentar do não tem ou não é possível ou ninguém me dá oportunidade. Você tem que gerar a sua oportunidade. Né? É algo assim que uma árvore, quando ela nasce, ela tem certeza que ela, pelo seu próprio sentido, ela não sabe se vai dar frutos ou não. Mas ela cresce assim mesmo. Então, o ser humano não é diferente, ela tem que crescer e deixar aflorar as suas principais habilidades. Então, quando você tem essa conexão com a natureza e você consegue enxergar dentro dela esses meios de transformar a sua vida primeiro, para poder mostrar para o outro que é possível, aí você não é que você vai ser aquele exemplo
Mas você vai dizer, eu consigo enxergar, você também consegue Isso, enxergar. e acaba sendo, mesmo assim, não tendo a pretensão, mas acaba sim sendo um exemplo. Assim, a partir desse teu exemplo de liderança na tua comunidade, tu tem enxergado novas lideranças já seguindo seus próprios caminhos lá no próprio Tumbira? Então, essa liderança como professora, de trabalhar muito com a natureza e trazer esse contexto de educação regionalizada, ela inspirou vários professores a entrar para essa pegada de sustentabilidade na prática, mas também o meu outro lado, empreendedora e artesã, influenciou muito, influencia bastante as mulheres a quererem também fazer. Eu sempre falo, eu quero ser igual a senhora, eu sempre digo, não, você tem e pode ser melhor que eu. Porque os meus recursos anteriores foi muito como você falou, foi na força da coragem, foi o que você também disse, me impor a muitas questões, a muitos empecilhos, e realmente coisas assim que, você não pode fazer isso. Eu posso, por que eu não posso? Posso sim. Porque nem sempre as coisas dependem. Eu sempre falo para as mulheres, você não precisa necessariamente ter um diploma ou ter uma academia. Você tem a habilidade, tem a aprendizagem, tem um outro conhecimento de uma faculdade chamada Faculdade da Vida e a Natureza. Faculdade da vida. Principalmente quem vive, né, numa região como a nossa, cheia de oportunidades. Essas oportunidades você tem que dar olhando para o ser que está ali. Sim. Não é o que eu vou construir, é o que ele já é. E você pega essas habilidades desse ser, transformar em potências que vão gerar uma economia, uma bioeconomia e melhorar a qualidade de vida deles. Isso é legal, é interessante, assim, para quem está nos acompanhando aqui agora, entender que muitas vezes você traça um caminho para você baseado naquilo que é convencional, né? Então, assim, é melhor que eu seja isso, mas não percebe a sua vocação. Né? Então, assim, essa coisa de analisar a vocação, eu acho que é algo assim bem interessante. E muitas vezes você vai encontrar sentimentos que não são tão satisfatórios, que não lhe fazem plenamente feliz, por talvez escolhas erradas ou escolhas ditadas, porque como ela falou, de uma sociedade que muitas vezes você já está envolvido, é a sua comunidade, são os seus familiares, é o seu entorno, e que estabelece para você muitas vezes linhas de alguns caminhos que não são aqueles necessariamente que você quer ir. Mas que como você está ali naquela situação, você não quer desagradar. E muitas vezes você vai se desagradar no futuro. Mas eu queria pegar um gancho do que você falou agora sobre a questão das mulheres e entrar para um outro campo que é a Isolena mãe, porque você tem filhas gêmeas. Não é isso? E aí, assim, como essa relação, isso que você passa para as suas filhas, né? Que eu acho que isso é muito importante, esse papel mãe. Olha, eu tenho alguns vizinhos e sobrinhos meus que dizem que gostariam que as mães deles fossem como eu, que conta a vida e aquilo que eu passei para os filhos. A minha ligação, a minha relação com as minhas filhas é um presente muito especial. Elas fizeram 18 anos e... Qual é o nome delas? Maria Helena e Maria Eduarda. E aí, o nome é minha, é Maria Eduarda. Lindas, as Marias, ela é mãe de Marias. E a minha caçula, que é a Vitória E Maria. tem mais, ó, são 3 Marias. As 3 Marias. E essas minhas 3 Marias, elas trazem para mim muita força. Porque eu sempre pensei que os meus filhos, eles foram meu fôlego em muitos momentos da minha vida como mulher. Como em vários outros relacionamentos, o meu é aquilo que você falou. Não foi como eu gostaria que tivesse sido, mas me abriu a oportunidade para enxergar e ter a liberdade de fazer outros que me preencheram. Sim. Então, hoje eu posso me considerar uma mulher muito realizada, como mãe, como professora, como ser humano. Que as coisas ruins que passaram na minha vida, a palavra já está dizendo, passaram. Foi um aprendizado. E agradeço muito a cada coisa ruim que aconteceu comigo, porque se não tivesse acontecido... Você não seria o que você é hoje. Eu não poderia dizer hoje para minha filha, isso passa. Eu não poderia dizer para minha filha, isso acontece. Eu não poderia dizer para o meu aluno, segue. Eu não morri. Isso é só um momento. Dói, mas toda dor um dia passa também. Então, essa relação com minhas filhas vem muito dessa troca de experiências, e elas analisam muito a minha vida e então estão buscando fazer um caminho
melhor que o meu, no sentido de não passar pelo que eu passei, porque são outros tempos. Elas não têm a obrigação de casar e nem quero que case agora, só quando elas decidirem, quando for o tempo, se quiserem ou não. Vai ser uma decisão. Vocês estão vendo por que ela é especial? Que mulher, tá Não, vendo? e outra coisa assim, essa é um benefício que elas estão vivendo de uma conquista que foi tua. Exato. Né? Você uma precisou herança. conquistar isso para que elas vivessem hoje, né? Então isso é importante também a gente pensar nas futuras gerações. E muitas vezes encurta o sofrimento, encurta o tempo, você vai ter mais tempo para você tomar decisões melhores, mais decisões com maior qualidade, né, de vida, quando você já tem uma experiência de alguém que já passou e que você confia. Porque é importante, a mãe, ela tem essa ligação umbilical com a confiança que é muito importante. E tem um outro detalhe que eu falo, assim, todos os meus alunos hoje, a maioria me chama de mãe, né? Então eu sou mãe das minhas e ainda tem mais o outro. Os outros. Os outros chamam de mãe. Mas as minhas filhas sempre falam o seguinte, quando eu tô meio indecisa, eu vou fazer esse curso. E se eu não gostar? Se não gostar, mude. Só não faça o que o teu coração não quer. É isso O aí. pior profissional que existe, no meu ponto de vista, essa é uma opinião minha, é aquele que faz uma coisa por obrigação, que faz escolhe uma profissão por obrigação, porque a mãe e o pai querem. Se meu filho decidir ser pedreiro, pois vá ser o pedreiro, mas seja de excelência. É isso mesmo. Quer ser manicure? Seja a melhor manicure que puder, porque tudo isso tem o seu valor. Sem dúvida. Toda Sem dúvida. profissão tem o seu valor, mas tem que ter o É o coração aberto. É o coração aberto. Nível tem que ser paz. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você recomendaria tal lugar? Você gostaria disso? Eu digo, olha, todas as decisões, quando elas são tomadas de coração aberto, se você chega de coração aberto, você está aberto para poder ser mais sensível e absorver o que aquilo tem de bom. E não já chegar com um questionário de coisas predestinadas que para ser bom tem que ter aquilo. Então, assim, um lugar para ser bom tem que ter isso, 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 isso. Uma pessoa para ser interessante tem que ter isso, isso, isso. Não, vai de coração aberto, descubra, né? Faça uma descoberta. Então, a vida que eu passo para minhas filhas exatamente. Tá na dúvida? Conversou comigo. E o que você pensa? Não sou eu, é o que você está sentindo. Porque o maior sentido para os nossos filhos é esse, não é o que eu vou sentir à frente da indecisão ou da dúvida dele. É o que ele está sentindo. Qual a idade delas? 18. 18 e a mais nova? 15. 15. 3 jovens. Estão numa fase de decisões, né? Te ouvindo agora, Isolena, me fez lembrar um livro que eu estava lendo recentemente, que fala assim, que a vida do ser humano ele é feito de escolhas, né? E não necessariamente, aliás, muitas das vezes você tem que escolher entre coisas que você gosta, né? Então, assim, você enxergar o que você ama menos para descartar, porque não necessariamente você não ama quando você escolhe uma outra coisa que você ama, né? Você tem que enxergar, enfim, é um livro de yoga, é meio filosófico, mas é muito interessante, porque é muito aplicado, né? Assim, você às vezes tem que abrir mão de algo que você ama por algo que você ama muito, né? Então, assim, a Isolena, quando ela se vê professora, quando ela se vê artesã, quando ela se vê essa ativista, qual é a Isolena que ela ama mais, né? O que ela mais ama? Se ela tivesse que fazer a escolha dela de vida. Essa é uma pergunta difícil. Não, eu sei, até porque é rápido, assim, porque é um negócio que a gente pode até conseguir responder, mas pensando com calma, né? Talvez eu não saberia responder também, né? Mas, assim, no teu caso, se fosse para responder rápido, a gente pode fazer uma segunda entrevista e falar, não, olha, aquele dia eu falei uma coisa que não era o que eu, de fato, gostaria, né? Mas, assim, qual é a tua grande paixão, assim? Artesã. Artesã. Mas eu posso dizer para vocês que eu posso usar a minha vida de artesã como professora. Sim, Porque foi como artesã, desde criança, que eu encontrei o valor de ensinar na sala de aula os valores que a natureza tem e como os seres e todos esses ecossistemas que existem sobre ele precisam estar alinhados para poder a gente estudar o português, a matemática e todas as outras disciplinas. Então, assim, o meu mundo artesã, na verdade, ele parte muito da questão da educação ambiental. Ele é completo. Ele é completo. E sempre falei que a grade curricular, a minha primeira disciplina eu colocaria ali a questão da educação ambiental. E daí a gente jogaria português, matemática e todas as outras. Porque
Não dá para estudar a matemática sem pensar na quantidade de pessoas que necessitam estar no seu espaço. Gente, e você falando agora que o artesã é interessante, que quem conhece a casa da Isolena, que é lá no Tumbira, mas o ateliê dela, o espaço que é dela, é um espaço assim que diz tanto sobre ela, né? Porque é na margem do rio, você vê aquelas sementes penduradas, aquela mesa com os fios, com um ambiente que ela está ali tão feliz trabalhando, né? E realmente você nota ali uma mulher feliz. Eu assim, acho que isso é muito importante. Não é legal, e a gente não enxerga, talvez aqui, a gente que está aqui, né, no Amazonas, no dia a dia, você não enxerga o quanto que isso é encantador. Recentemente tiveram uns amigos de São Paulo lá com a Isolena, não é, que eu fiz essa aproximação. E eles saíram encantados porque eles levaram umas camisetas brancas e a Isolena tingiu as camisetas com as cores da natureza. Né? Uma das pessoas queria ela cor-de-rosa, a Isolena, então deixa eu ver o que a gente tem aqui para tua camiseta ficar cor-de-rosa, né? Então, assim, e isso faz parte de toda essa magia, né, que a Amazônia tem para encantar e que a gente está começando a aprender a mostrar para o mundo, né? A natureza, as disciplinas, a escola, o meu eu, o artesã, eles se interligam. Que, por exemplo, eu já alfabetizei muitas crianças usando os elementos da natureza na sala de aula, que são os mesmos elementos que os pais utilizam para fazer artesanato. Não, e o que é aquela cartilha? Agora que eu lembrei, né? A cartilha. Então, a cartilha ela começou em 95. Eu comecei a trabalhar na escola em 94. Em 95, eu tinha dificuldades de como trabalhar a questão do material, que não, os recursos didáticos era zero. Eram outros tempos, gente. A escola só tinha parede, teto, caninhos. Então, a gente fazia milagres lá dentro, pai, família, comunidade, todo mundo trabalhando junto. E o que eu encontrei, o auxílio do artesão, que foi da natureza, né? Então, tinha ali as argilas, que eram minhas tintas, os capins, que eram pincéis. E eu trouxe esse mundo do enxergar o que eu sou como artesã e o que eu sou como professora e o que eu posso ensinar os dois para o meu aluno. Então, ensinar o compromisso do cuidado com a natureza, pegando aquele buriti, que é um alimento que vai para cima da mesa, que está rico em gordura, proteínas, todo carboidrato, tudo que se imagina tem ali. E conciliar, fazer um alfabetário que fosse regionalizado, que o menino sabe o que tem avião. Que é incrível, é incrível, é incrível. Mas eu também poderia substituir o avião por água. Exato. Algo da sua realidade. Abacaxi, água, que é essencial para a vida. A água que precisa fazer o vinho do B, do Buriti, que precisa do F, da farinha. A gente foi colocando. O A do açaí. A do açaí, B de Buriti, o C pode ser de cacau. Sim. Bom, de canoa. De canoa, né? E o F, o D de dedo mesmo, que é uma outra palavra que a gente tem. Que seja uma palavra amazônica que a criança se encontre, se veja. E aí você nota que quando você traz o alfabetário amazônico regionalizado, tu também cria um outro laço, que é você fazer ele entender que a água, o Buriti precisa da água, precisa da farinha, que precisa da açúcar, mas que precisa da canoa. Mas a canoa precisa ter um remo para o homem e tirar o açaí ou a abacaba ou o buriti para ser um alimento da família. Então, assim, você cria todo um alfabeto com o cotidiano da uma criança. metodologia extremamente eficiente. Porque é o dia a dia dele. Então, ele vai pegar o pirarucu. O que ele vai precisar? Do arpão, novamente o ar. Da canoa, de um remo, do pai. Então, tudo vai pegando as primeiras letras e vai montando. Então, você associa sempre a questão da natureza, uma conexão. Não dá para pegar o peixe se não for usando uma canoa, que precisa da o M da madeira, que foi da árvore, novamente entre o A. Então, assim, a metodologia do alfabeto regionalizado é fazer o professor criar o seu próprio alfabeto dentro dessa escola com suas crianças. Não é guiar para esse horizonte. Você traz o alfabetário, mostra para ele como é importante você regionalizar, mas também deixa em aberto para que ele crie em cima daquele, o dele, daquele local.
Porque cada comunidade, as nossas Amazônias são diferentes, Sim. né? As comunidades têm suas próprias identidades. E hoje essa cartilha ela é feita em material gráfico, né? Ela está nas escolas lá da comunidade, correto? Já temos. Vamos agora aqui entrar num novo capítulo da Isolena, que ela é a primeira mulher que ocupa um posto diferenciado importantíssimo na Fundação Amazônia Sustentável, que é a FAS, que ela é hoje vice-presidente do conselho, e isso, assim, foi um ganho importantíssimo por tudo isso que ela já disse, por tudo isso que ela representa, e eu acho que nós gostaríamos que você falasse sobre esse capítulo agora, esse momento, né, Rebeca? Isso. Então, eu como Isolena Fundação, comecei em 2010, quando foi criado o núcleo no Tumbira. Então, eu já fui colaboradora, eu saí, voltei como colaboradora, fui para o conselho, voltei para colaboradora, voltei como na vice-presidência. E essa minha afinidade, digamos assim, porque o que tem ali, o que é a Fundação Amazônia Sustentável, é trabalhar exatamente as habilidades das pessoas, reconhecimento dos talentos das pessoas ribeirinhas. É valorização ribeirinha. Eu sou uma ribeirinha, eu sou uma cabocla lá do interior, eu sou essa mulher com tantas mulheres dentro de mim que tem tantas habilidades, mas uma delas foi exatamente eles conhecerem o meu trabalho enquanto alfabetário, enquanto alfabetizar e criar produtos naturais na sala de aula usando os recursos que tinham ali, para que as crianças também valorizassem e entendessem que é importante ter o industrializado, mas usar os recursos naturais também dá um outro tipo de cor, é uma metodologia diferente, porque você toca, é acessível, e ele sente e tem que entender o tempo certo de tirar a cor de cada planta, o momento de tirar a semente de cada lugar. E foi nessas buscas e reconhecimento que eu entrei para a Fundação Amazônia Sustentável. Também já fiz o papel de consultoria, da criar o alfabetário, inclusive, e a cartilha dos professores, formação de professores da Educação Ribeirinha, e o Daci Ribeiro também. Então, assim, a gente tem aí um legado de pessoas dentro da Fundação, e o reconhecimento para chegar na vice-presidência foi graças a vocês que estão ali também, dando esse valor às mulheres, porque eu acho que mulher é força, quando ela consegue dizer, vamos elevar, porque aqui uma que sobe, está levando todo mundo junto. Sim. Né? Não dá para fazer. Dúvida. As pessoas às vezes Ninguém larga a mão de ninguém. Vai representar a gente, daqui já estou aqui, não preciso, não, mas agora que eu preciso de vocês, porque a sustentação de quem está em cima é o que está embaixo. Bem, eu acho assim que todos estão percebendo aqui, né, quem está ouvindo a Isolena falar, que nós estamos aqui, eu e a Rebeca, com uma grande líder, né? Ela é essa liderança nata, né? A Isolena nasceu para liderar, tem isso dentro dela, com toda essa calma, essa paz, essa simplicidade com que ela fala, tanta sabedoria, né? Eu acho assim que você ensina muito o teu formato de colocar as coisas, tua experiência de vida, acho que experiência é tudo, né? Mas quando você sabe fazer da experiência um livro, né? Simplesmente não é passar por aquilo, vivi e estou passando, não. Cada capítulo ali, ele é rico na tua vida e se transforma assim numa bagagem incrível e que você consegue passar, porque essa missão de passar para as pessoas, inclusive é um dos nossos objetivos, né, Rebeca, com essas entrevistas, é dar esses exemplos, é mostrar essas vidas que aconteceram, que acontecem e que podem inspirar outras mulheres, outras pessoas nas suas indecisões, nas suas escolhas, né? Pessoas que estão felizes, pessoas que estão no momento de capital que plantaram, e você traduz tudo isso, sabe? Assim, acho que queria deixar isso muito claro, te admiramos muito, muito. E agora, Isolena, assim, chegando assim já na nossa momento final, queremos falar para você, perguntar da Isolena, o que nós sempre perguntamos para as nossas convidadas. O que a Isolena hoje, se ela pudesse ter assim um momento que ela pudesse voar no passado e chegar lá com a Isolena de 18 anos, de 20 aninhos, o que ela iria lá e diria como um recado, né, a Isolena hoje para a Isolena de 20 anos? Qual era o recado que, se você pudesse dizer para ela, a Isolena aos 20 anos, que você diria?
continua do jeito que você está indo. Olha aí, Se eu tivesse deu certo. dado, se eu desse uma outra frase, ela não seria construída como ela está construída hoje. Sim. Se eu mudasse lá atrás, eu não Nós somos o resultado das nossas escolhas. das nossas conquistas. É. Então, eu escolhi um caminho bem tortuoso, mas hoje eu tenho uma vida de paz e de muita De tranquilidade. realizações, né? Então, às vezes é aquilo que eu falei, você cai, você tem que levantar, engatinhar, se arraste, sei lá, se agarre em alguma coisa, mas vá. Você só não pode estagnar lá atrás, ai, minha vida acabou por causa disso, ou lamuriar não vai resolver problema. Perder sono só vai aumentar o processo da tua velhice. Ter células e tudo mais. É ficar linda assim, ó. Eu sempre parei e pensei, eu vinha aqueles pensamentos à noite, quando eu me separei, foi um momento, acho que muita gente passa por... Aí ficava pensando, aí teve uma noite que eu pensei, mas pra que eu tô perdendo sono? A pessoa tá feliz, dormindo do lado da outra, e eu chorando aqui. Que irônico, né? Não A é? partir daquele momento eu coloquei assim, pensei, amanhã eu vou resolver as coisas, mas hoje eu vou dormir. Então, Tá vendo? eu falo para as pessoas, não é trabalho, resolva amanhã. É problema? Resolva amanhã. Mas a tua noite de sono é sagrado. Tem que dormir. Rosto lindo, maravilhoso, com essa pele espetacular, Saúde cabelo, mental. saúde mental. E é esse o processo, sabe? Acho que nós perdemos, mas isso foi aprendizado. Sim. Ninguém me falou, chegou, ó, você tem que parar com isso. Não, nós não tínhamos essa conversa. Como eu falei, eram outros tempos. Então, hoje, essa conversa que nós estamos tendo enquanto mulheres, com outras mulheres e outras pessoas, era muito, muito distante. Nem se pensava que algum dia ia ter podcast e live, etc. Então, não existia. E uma mulher lá do Tumbira ia estar falando no E podcast. aí, aqui é outro lado, mas é uma mulher do interior, é uma mulher de comunidade. Essa mulher do mato. Só que a mulher do mato, ela ouve, ela fala, ela lê, ela enxerga, ela não vê, ela enxerga. É diferente. O ver, eu vejo qualquer coisa. Agora, o enxergar vai mais além do que isso. Enxergar, eu ver que não é só a Gisele, não. É um ser humano repleto de luz que transmite isso para outras pessoas, que valoriza. Mas eu poderia só ver a Gisele vestida de calça jeans, blusa amarela, com um colar de pérola no pescoço, E pronto. pronto. Mas eu enxergar a essência dela é diferente. É para pouco. É para pouco. É para poucos. É o Já que a tem gente como eu diz, é poderia pra falar. viver. A Rebeca, é da polo industrial. Não, mas dentro de você existe uma mulher que chora, que pensa e que sente. Então, são esses lados humanos que a gente tem que primeiro priorizar para poder depois enxergar o profissional, que é essa mulher que conquistou o seu espaço, que luta todos os dias para manter esse espaço conquistados, foi deixado legado de outras mulheres que não conseguiram, mas que abriram esse caminho para a gente continuar dando esse fôlego. Então, é por nós, pela geração presente e por aquelas que ainda virão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por essa lição, por esse momento, por essa tarde super agradável que você nos proporcionou. Eu agradeço, Gisele, até porque essa nossa ligação, a FAZ, novamente, né? A FAZ, ela nos aproximou Sim. para que nós nos conhecêssemos, estarmos ligadas como mulheres que lutamos pela Amazônia, pelas populações amazônicas, porque esse legado também, enquanto fazianas, é algo também que está na nossa alma. Nós poderíamos dizer, não nos interessa, mas com todas as nossas atividades pessoais e profissionais, nós estamos ainda representando. E foi o que nos trouxe para cá, estarmos aqui, né? Então, eu queria também agradecer e agradecer vocês que estavam aqui nos acompanhando e esperem que logo, logo vai ter mais com o seu RG. Com a próxima convidada. Obrigada. Obrigada também, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Gratíssima.